Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque podemos adorar a Ti, podemos louvar a Ti nessa noite, podemos expressar a nossa gratidão a Ti, Senhor. Uma tua palavra nos ensina, louvamos com palmas, Senhor, louvamos com alegria, com júbilo, Senhor, para que a Tua presença esteja conosco e para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Agora, Senhor, usa a vida do Felipe, Senhor. Eu sei que Tu tens colocado uma palavra na vida do Teu servo, Senhor, que ele possa transmitir aquilo que vem da Tua parte e que os nossos ouvidos e o nosso coração possa estar atento àquilo que o Teu Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus orei, amém e amém. Glória a Jesus. Clame a Deus comigo. Senhor Jesus, eu venho, Senhor. Eu venho me render ao Senhor. Eu venho me render aos Teus pés. Eu venho, Senhor, clamar o Seu nome, Senhor. Eu venho clamar a Tua unção, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Eu venho clamar a Tua face, Senhor. Como nós cantamos, Senhor, nós rendemos a Ti, Senhor. Nós rendemos aos Teus pés, Senhor. Senhor, eu quero a Tua unção, Senhor. Eu quero a Tua manifestação, Senhor. A Tua transformação nos nossos corações, Jesus. Eu clamo o Teu nome, Senhor, porque eu sei o que o Senhor faz. Amém, glória a Deus. Boa noite, pessoal. Que alegria que isso daqui está hoje. Meu Deus, eu fico muito feliz de ver essa festa, porque a gente é o povo mais feliz do mundo, não é? Pessoal, eu tenho uma palavra para entregar para vocês, muito crucial. E eu quero contar um pouco sobre a minha experiência de vida. Parece que eu tenho 80 anos falando isso. Mas eu quero contar um pouco sobre a minha experiência de vida. Gostaria de falar hoje sobre a voz de Deus. Provavelmente algum de vocês já perguntaram como que é a voz do Senhor. Como que o Senhor fala? Nós ouvimos homens de Deus, mulheres de Deus, até na igreja ao nosso redor, falando: Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo. Mas como que é a voz do Senhor? Como que o Senhor realmente fala? Como que o Senhor falava com aqueles homens na Bíblia? Eu quero contar uma história que eu vivenciei, se está certo, que eu experienciei há 2 anos atrás. Tem 2 anos que o que mais roda no meu coração, tem 2 anos que o que mais está no meu coração é sobre a voz do Senhor. Como que o Senhor fala? E sempre quando eu encontrava com um homem ou uma mulher de Deus, que eu via que tinha relacionamento com o Senhor, que eu via que Deus falava com ele ou com ela, eu ia direto e perguntava: ei, como que é a voz de Deus? Porque eu tinha essa sede, eu tenho essa sede de descobrir como que o Senhor fala, porque eu quero ouvir as palavras do meu Senhor. E das dezenas de pessoas diferentes que eu perguntei, muitas falaram bastante coisas que outras não falaram, mas todas disseram uma coisa em comum: você quer ouvir a voz de Deus? Ouça. Todos falaram: ouça. E para mim, isso é tão simples. Na época eu não entendia, isso é tão simples. Como que eu posso simplesmente ouvir a voz de Deus? Eu não entendia. Eu gostaria de ler com a igreja João capítulo 10, no versículo 1 mesmo, as palavras de Jesus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. As ovelhas ouvem a sua voz. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Há 2 anos atrás, buscando a voz do Senhor, buscando ouvir como que o Senhor fala, e eu lembro que a lição que eu aprendi foi realmente que todos esses homens e mulheres de Deus me ensinaram que era ouvir. Eu tinha que ouvir. O que eu tinha que fazer era ouvir a voz do Senhor. E eu esperava como algo miraculoso, algo que vinha do céu assim, aquela voz estrondosa, mas eu não sabia que a voz de Deus estava mais perto do que eu imaginava. Porque quando a minha mãe falava comigo, Felipe, não faz isso, eu estava ouvindo a voz de Deus. Quando alguém falava comigo, Felipe, se eu fosse você não faria isso, eu estava ouvindo a voz de Deus. Então eu não percebia a voz de Deus na boca dos meus pais, dos meus avós, do pastor da igreja. Eu queria ouvir a outra coisa. Mas Jesus fala, a minha ovelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então como que você ouve a voz do Senhor? Se torne uma ovelha. Se torne a ovelha de Jesus. Se torne a ovelha do Senhor. E como que você se torna essa ovelha do Senhor? Como que você ouve essa voz de Deus e o segue e o obedece? Como que você faz isso? Jesus fala, Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quiser tornar meu discípulo, se alguém quiser se tornar a minha ovelha, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O segredo, eu não vou dizer segredo porque agora vocês sabem, para ouvir a voz do Senhor é se tornar uma ovelha do Senhor, é ser a ovelha de Jesus. E para ser a ovelha do Senhor você precisa negar a si mesmo, você precisa se arrepender, você precisa mudar o jeito que você pensa, o jeito que você age, o jeito que você se veste. Você precisa mudar. Nós cantamos aqui, Jesus reina neste lugar. Se Jesus reina neste lugar, cadê a santidade? Cadê a misericórdia? Cadê a justiça? Cadê a repulsão ao pecado, ao ódio ao pecado? Se Jesus reina neste lugar, cadê tudo isso? Jesus reina neste lugar com misericórdia e graça. Na Bíblia fala, quem esconde os seus pecados não alcança misericórdia, mas quem os abandona, quem se arrepende, quem os confessa e abandona e larga, obtém misericórdia. Então, para eu ouvir a voz do Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar. Sabe, há cerca de 3 anos atrás, eu não era convertido, eu não conhecia Jesus e consequentemente eu não conhecia a voz de Deus, porque você não conhece a voz sem conhecer Jesus. E eu ia na igreja, como todos vocês, todo domingo eu estava na igreja, só que eu sentava, passava a canção, passava a palavra, ia embora e não havia transformação no meu coração. Continuava com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos, não havia uma transformação de Deus no meu coração. E domingo após domingo, quarta-feira também, eu ia na igreja, mas não havia transformação. O que está acontecendo? Eu estou na igreja, por que não sou transformado? Porque eu não me rendi aos pés do Senhor, porque eu não deixei ir o meu eu, eu não abandonei o meu eu segurei ele, eu quero fazer a minha vontade. A última música que a gente cantou, o nosso general é Cristo. Quando um general manda você fazer alguma coisa, você discute, você retruca,
O general fala, acabou. Falou, obedece. Então por que a gente não está obedecendo o Senhor? Porque não somos ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas me seguem. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Nós cantamos também: para sempre exaltado, ressuscitou, venceu a morte, o Cordeiro venceu. Ele venceu para quê? Para você continuar preso, para você continuar um escravo do pecado. Felipe, eu não sou escravo não, quando eu quiser eu paro. Isso é o pecado falando, isso é o vício. Quando eu quiser eu paro. Isso é o vício. Aquele que não negar a si mesmo, aquele que não abandonar o pecado, aquele que não abandonar o seu eu, aquele que não se render aos pés do Senhor. Senhor, eu deixo o meu eu me rendo a Ti, eu me rendo à Tua santidade, eu me rendo à Tua justiça, faça de mim o Teu querer. É engraçado como as coisas trabalham, funcionam. Eu cheguei aqui e eu reconheci, eu parei para ouvir a voz do Senhor. E eu comecei a conversar com uma senhora cheia da sabedoria de Deus. E ela começou a falar, consequentemente, a mesma palavra que eu estou falando hoje. Que hoje a gente está muito focado em entretenimento. Meu irmão, se você vem aqui para se divertir, vai embora. Vai embora. Vai embora. Aqui é lugar de transformação. Cadê a transformação no seu coração? Cadê a mudança? Você sabe quando você se torna uma ovelha de Jesus, quando o seu amor por Jesus é maior do que o seu desejo pelo pecado. Amém. O seu amor por... Jesus está aqui mesmo. Eu estou do lado dele. Eu não tenho coragem de fazer isso. Se a gente tiver essa consciência que o Espírito está do nosso lado, eu não faria isso. Eu não falaria isso. Do mesmo jeito que você não falaria ou faria tais coisas perto dos teus pais, eu não faria perto de Jesus. Eu não teria coragem. Paulo fala: se transformem pela renovação de vossas mentes, do jeito de você agir, do jeito de você falar. A Bíblia fala que a sabedoria de Deus clama nas praças, clama na cidade, clama, mas ninguém ouve a voz do Senhor, ninguém ouve a repreensão do Senhor. Provérbios 1 fala que a repreensão do Senhor, quando você é repreendido, o Senhor derrama o teu espírito e te faz conhecer as suas palavras. A gente ouve pregação de bênção, ok, de amor, de graça, tudo bem, mas se não tiver primeiro a pregação de arrependimento, de mudança, não vale de nada. Você está enchendo o seu ego. Você está enchendo o seu ego. Eu reconheço que eu estou do lado do Senhor em todos os momentos do meu dia, não só à noite, não só de manhã. Quando eu estou sozinho e não tem ninguém me vendo, o Senhor está me vendo. O Senhor está me ouvindo. O Senhor está sentado do meu lado. Felipe, o Senhor está me vendo. É assim que você ouve a voz do Senhor. Se torne uma ovelha do Senhor. Isso aqui não é lugar de entretenimento. Essa festa que a gente fez é linda. Isso não é entretenimento, isso é adoração. Você sabe a diferença entre uma adoração e um barulho? A presença de Deus. Sem a presença de Deus, as músicas se tornam só barulho. Isso daqui é só uma reunião, não é uma igreja. Mas com a presença de Deus há manifestação.
com a presença de Deus há arrependimento, com a presença de Deus há unção do Santo. Senhor, eu quero a tua santidade. Hoje eu estava lendo por acaso o livro de Cantares. Cantares fala sobre o amado e a amada, Cristo e a igreja. E tem um versículo que fala, que o Senhor fala para a igreja: minha amada, eu não te vejo com mancha nenhuma. Não há nenhuma mancha sobre você, porque a igreja é santa, porque o aprisco de ovelhas é santo. Todo aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Se Jesus reina neste lugar, onde está a santidade? Onde está o arrependei-vos? Onde está a mudança? Onde está? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Eu estou disposto a perder tudo por Jesus. Eu estou disposto a entregar tudo por Jesus. Quando você se tornar uma ovelha de Deus, você vai reconhecer que os bodes que você andava não vão mais ter comunhão com você. Com os porcos que você andava, com os porcos que você tinha comunhão, não vão ter mais. Você é uma ovelha. Ovelha anda com ovelha. Ovelha anda com ovelha. Meu irmão, naquele tempo, uns 3 anos atrás, estava perdido. Não usava droga, não fumava, não bebia, não matava ninguém, não fazia assim nada que a gente vê hoje na sociedade como sério. Mas eu estava perdido. Eu estava perdido pelo meu eu. Eu não ouvia o Senhor. Mas em um momento da história, o Senhor ergue a sua mão. Eu falo: tá bom, Senhor, me rendo. Tá bom, Senhor, me rendo. Tá bom, eu sou seu. Minha família é sua, minha casa é sua, minha vida é sua. Eu sou seu. Faz o que o Senhor quiser, eu sou seu. Como Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, eu sou seu. Daí para frente só o Senhor sabe. Você já reparou? Você já reparou as nossas redes sociais? Misericórdia. Você já reparou o nosso histórico de pesquisa? Por que a gente dá importância? Meu Senhor, eu quero a tua santidade. Meu irmão, não tem saída. Não tem jeito, não tem saída. O Evangelho é arrependimento. Para tudo que você for falar do Evangelho, vai voltar para arrependimento. Vai falar de graça, arrependimento. Vai falar de amor, arrependimento. Vai falar de vitória, arrependimento. Não tem jeito. Se você ouvir um Evangelho que não fala de arrependimento, é só palha. É só palha. Se você ouvir uma palavra que não diz que você tem que mudar de vida, que diz que você tem que se converter, não vale a pena. É palha. Senhor, a tua santidade, Senhor, vale mais do que o ouro. A tua santidade, Senhor, ser uma ovelha do Senhor. Ser uma ovelha do Senhor. João, capítulo 10, no versículo
16. Eu ainda, Jesus falando, tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ouça a voz de Deus neste momento. Ouça a voz do Senhor. Eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. E por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu a espontaneamente a dou, porque este mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus fala: arrependei-vos. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz. Não seja como eu 3 anos atrás, que vinha culto após culto e saía e continuava a mesma coisa. Culto após culto, mesma coisa, mesmos pecados, mesmos hábitos, tudo igual, nada mudou. Não seja igual ao eu há 3 anos atrás. Se renda ao Senhor. A sabedoria clama, a sabedoria grita. Quem vai ouvir? Tem alguém nessa reunião da Capital 3, aqui em Ulster, bem aqui, tem alguém aqui que ouve a voz do Senhor e segue-o, Senhor, eu deixo tudo para te seguir, deixo tudo. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu entendo que a sua misericórdia é doce, a sua graça é doce, Senhor. Eu sei que a tua transformação, Senhor, a transformação dos nossos corações, o Senhor trabalha, Senhor, o Senhor nos convence, eu sei disso, Senhor. Mas eu sei também que nós temos que deixar Ele, Senhor. Eu lembro que nas últimas semanas antes de eu vir para cá, nos Estados Unidos, parece que Deus me colocou numa lição severa, que eu já estava por todos esses anos, mas Deus colocou essas últimas semanas como algo severo. E eu passeando com a minha mãe sabe disso, eu passeando com ela, parece que Deus estava me ensinando a ouvir a voz dele. Eu passeando com a minha mãe, e tudo que ela falava para eu não fazer, e eu fazia, estava errado. Vocês podem falar, isso é coisa de mãe, isso é coincidência. Não, eu não vejo assim. Eu vejo que o Senhor fala na boca do meu pai e da minha mãe. Eu vejo que o Senhor fala na boca do pastor. Quando você é repreendido, quando alguém aponta algo, ei, você não deveria fazer isso, é a voz do Senhor. Só que a gente fica com aquela raiva, fulano me repreendeu. Você não está recusando a voz de fulano, você recusa a voz de Deus. Arrependa-se, mude de vida. Arrepender é deixa os seus pecados, os seus hábitos. Arrependa, eu vou dizer quantas vezes for possível. Arrependa. A palavra que Jesus pregou nos evangelhos: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E João Batista veio antes de Jesus pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E Jesus então, quando vai se ascender, quando vai deixar esta terra, envia os seus discípulos. Os discípulos pregam: arrependei-vos, para a remissão de pecados. A palavra do evangelho é: arrependei-vos, muda de vida. Então você tem
você tem a escolha de sair essa noite daqui e ser como eu era 3 anos atrás, teimoso. Deixa eu fazer um quiz aqui. Levanta a mão para mim. Quem acha que feitiçaria é um pecado diante de Deus? Engraçado, todo mundo falou. Mas na Bíblia fala que a teimosia é a mesma coisa que um pecado de feitiçaria, tem o mesmo valor. Então, quando você teima com seus pais, a voz que você está se opondo é a voz do Senhor. Só que você não entendeu. É porque você não conhece a voz de Deus. Você não se tornou uma ovelha de Deus. O Senhor está estendendo a sua mão. Todo aquele que tem sede, venha. Todo aquele que tem fome, venha. Mas vem e deixa tudo. E aí você beberá da água da vida e comerá do pão que veio do céu. Eu queria terminar com um versículo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Amém, Senhor. Glória ao teu nome.